Olá, esse é o seu, o meu, o nosso Beco de Ofícios, o programa do Clube Recreativo Atibaiano que tem como missão levar até você boas conversas com artistas, intelectuais e profissionais da nossa região. E hoje eu tenho a alegria de conversar com ela, que é psicóloga e também uma grande artista, porque ela é contadora de histórias, a Bernadette Pacheco. Bernadette, tudo bem com você? Tudo bem. Que alegria ter você aqui, viu? Eu estou muito contente Eu também. de estarmos aqui. Que maravilha! Bernadette, você fez psicologia. E como nasceu essa vontade de cursar psicologia? Bom, eu era bem jovem, adolescente, estava estudando numa escola estadual e tinha uma professora de português bastante amante da literatura, da poesia, dos autores brasileiros, e eu achei muito gostoso, gostava de ler. Também tinha a minha tia, que gostava muito de ler e de apresentar coisas para mim. Através da leitura, você percebe que você pode sair de plano, né? Então, eu tinha uma vida familiar que estava conturbada e, através da literatura, eu vi que eu podia navegar por outros lugares na minha fantasia, na minha leitura. E também tive aula com um professor de filosofia, e a psicologia é filhote, né, da filosofia. Então, eu fiquei muito contente de descobrir que você tinha maneiras de mudar estados internos, de transformar pessoas em realidades internas e externas. Eu até tentei arquitetura e letras, mas foi um chamado mesmo. Desde o início, falei, eu quero fazer psicologia clínica. As pessoas até me zoavam, nem você nem conhece psicologia, mas eu vou fazer clínica. E assim foi, né? Já quase 50 anos de clínica, né? E, gente, é uma maravilha conversar com a Bernadette, porque ela tem um conhecimento profundo da profissão dela. A gente acha que isso é comum, mas não é. Hoje em dia isso é até que meio raro. Bernadette, qual a importância da psicologia para a formação humana? Gente, eu sou suspeita para falar, né? Porque até a gente, em outro momento, já conversou, né, sobre isso, Juliana, que a gente deve ter noções gerais de várias coisas na vida, matemática, geografia, um pouco do conhecimento sobre o nosso corpo, e, no entanto, a gente tem pouca educação psicológica, e hoje se faz isso nas universidades, porque é importante que a gente saiba como funciona o nosso psiquismo, como funciona o nosso emocional, o nosso mental, o nosso cognitivo. Isso ajudaria muito a gente na vida, inclusive nas relações, porque a gente tem muitas defesas que a gente desconhece que estão ativas. A gente tem muitos comandos que vêm do nosso inconsciente e a gente não se dá conta, e às vezes a gente arranja confusão por causa disso. Então, se a gente já soubesse disso, a gente já teria feito uma espécie de autoanálise e algumas pausas na vida para se rever, aprender a se comunicar melhor, lidar melhor com o próprio emocional, ter maturidade emocional, que é outra coisa que falta muito na gente e tem uma tendência a piorar, porque a gente hoje depende muito de eletrônicos e então a gente tem menos contato humano, menos contato direto, presencial e menos contato consigo. A gente fica muito alienado do nosso mundo interior. E todo esse manancial de conhecimento a psicologia vai trazer. E ela tem uma forte ligação com outras ciências, com a física, com a saúde. A gente pode pensar a física e a vida escolar, educacional. Então, é uma interface com muitas outras ciências e isso ajudaria muito o ser humano a se ocupar mais do seu autodesenvolvimento. Afinal, parece que foi por isso que a gente nasceu, né? Se tornar cada vez mais humano e mais resolvido e mais maduro, né? E até mais espiritualizado. Em tudo isso, a psicologia tem muito para acrescentar. Nossa, maravilha isso, porque também me parece que com essa aceleração cotidiana, as pessoas estão pouco preocupadas, né, com questões internas, né, com questões desse desenvolvimento emocional, Sim. Até mesmo a percepção corporal, né, a consciência corporal é muito falha. Bem lembrado, bem lembrado.
Maravilha, Bernadette. Agora você tem aí um gosto especial por um psicanalista, né? Um tal de Jung. Conta um pouquinho pra gente a influência dele na sua profissão, quem foi, porque muita gente não conhece ainda, né? E como se deu o trabalho dele, sobretudo com símbolos, né? A questão da simbologia. Sim. Bom, começando do começo, ele foi contemporâneo do Freud, trabalhou com psicanálise, trabalhou na Sociedade de Psicanálise, foi presidente, né, na época. Depois ele abandonou tudo para fazer assim, a sua clínica e o seu trabalho como docente, para fazer um trabalho de mergulho interior. Então, por muitas pessoas, Jung foi conhecido como um cara que se desestabilizou, psiquiatricamente falando. Pode ser que foi, mas através desse mergulho com pacientes psiquiátricos e no seu próprio mundo interior, ele trouxe muitas contribuições para expandir a psicanálise da época. Na época as pessoas eram atendidas em divã, deitadas e num monólogo, porque é uma técnica de que você faria um encontro profundo interno. E ele traz a ideia de sentar assim como nós estamos, frente a frente, olhar e ter um encontro mais humano. Então ele vai também expandir a ideia de inconsciente. Até então se trabalhava com a ideia de inconsciente como um depósito, onde a gente tem os nossos traumas, as nossas memórias e as nossas coisas que estão, vamos dizer, guardadas, que não querem ser lembradas. E ele traz o inconsciente como um lugar onde você está inteiro, onde tem as suas partes sombrias, as suas partes mais conscientes. Ele traz a ideia de inconsciente coletivo, inconsciente racial, então de que a gente também é atravessado por forças das memórias da humanidade, que ele chamou de arquétipos. Essas forças, quando elas eclodem com muita força numa pessoa que não tem a estrutura psíquica constituída, é o que a gente chama de psicose, de rompimento com a realidade. Então, ele vai ter um outro trabalho com a psicose também muito importante, que é através da arte, né? As imagens, as mandalas. Ele vai trazer a ideia também de que todo homem vai se ocupar com uma série de temas na vida. A gente sempre vai perguntar o que é a vida, o que é a morte, o que é Deus, onde está. Esses grandes temas vão surgir para as pessoas. Então, ele vai se ocupar muito do psiquismo do homem normal, não vai ficar tão ocupado com a psicopatologia. Vai trazer os mitos e os contos de fadas como um apoio para o trabalho psicológico. E realmente, na minha experiência clínica, a gente vê isso. Eu digo que o nosso psiquismo ele tem uma tendência ao equilíbrio e à saúde. Então, às vezes, a gente não está dando uma condição. E quando você conta uma boa história ou lê um bom mito, ele atravessa as forças psíquicas e começa a fazer um trabalho de dentro para fora. Então, tem muita coisa que a gente não sabe fazer. Por exemplo, se a gente se machucar, a gente sabe que tem que limpar o ferimento, deixar sequinho, pôr uma medicação. Agora, fazer uma célula, fazer uma pele nova, a gente não sabe. Isso é coisa do nosso organismo, da sabedoria do organismo. E o organismo psíquico também sabe fazer cura, levar para o equilíbrio. É muito importante que a gente tenha esse aprendizado, esse olhar para essas forças psíquicas atuantes na nossa vida e que a gente faça amizade. Às vezes a gente tem tendência a ser muito defendido, não fazer as nossas reflexões, né? E tudo isso é se perder no caminho. Outra coisa que ele vai trazer assim brilhantemente é o trabalho com os sonhos e com os pesadelos. Ninguém quer ter pesadelo, mas pesadelo é um aviso, um puxão de orelha dizendo: ah, consciência, olha para isso, eu já bati na sua porta de várias maneiras. E também ele vai pensar simbolicamente os sintomas. Então, hoje a gente tem muito ansiedade, depressão, pânico, né? Toma remédio para acordar, remédio para dormir, calmante, fobias, né? E isso pode estar aparecendo como um sintoma porque você não está em compasso com a sua alma, com o seu desenvolvimento autêntico, genuíno, profundo, o que você de fato veio fazer como ser humano. Às vezes a gente está muito ocupado com o nosso trabalho, com o dia a dia, com as demandas da sociedade, com status, com grana, e se perde.
né? Se perde desse contato íntimo com a nossa natureza primeira. E isso, claro, vai causar um prejuízo e é uma das razões de se ter sintoma. Eu já atendi uma pessoa que tinha um sintoma de rachar toda a mão. E ela era bancária, então sujava até para contar dinheiro. Na época não tinha maquininha de contar. E ela teve um processo bem bonito. Entre outras coisas, ela começou a fotografar. Ali sarou. Porque ela tinha esse chamado desde menina, da vontade, né, de fazer coisas, arte com as mãos, que não estava sendo contemplado. Então estava vindo como um sintoma. Então é sempre bom a gente olhar para o nosso adoecimento como um chamado também, né? Uma oportunidade para você retomar o seu processo de desenvolvimento pessoal, que na psicologia analítica foi chamado de individuação, que é você se reconectar com o seu centro autêntico, natural, profundo e sagrado, que vai estar conversando com você, se você para e observa seus sonhos, suas reflexões, intuições, né? Então, se você olha para as suas intuições, para os seus sonhos, faz as suas reflexões, se dedica um pouco à escrita à mão, eu sempre peço, porque é outro jeito da mente acompanhar. A arte é maravilhoso, o canto, a dança, a música, a arte plástica foi outra coisa que ele também introduziu, né? As pinturas, as esculturas, as mandalas, que são formas de circunferências com centro e que propicia ao nosso psiquismo voltar ao centramento, ao eixo e ao equilíbrio, que é uma coisa que estamos todos procurando, mas não achamos. Está dentro, né? Aquela história, está dentro. Agora, Bernadette, eu lembro que no começo da pandemia você fez uma live muito interessante em que você falava de sonhos e você falava que as pessoas precisam produzir um sonhário. Conta pra gente desse sonhário aí. Hoje a gente tem um brasileiro que está assim na onda, né? Que é o Siddhartha Ribeiro, que escreveu um livro sobre sonhos, e aí é uma conversa entre as ciências da psicologia e as neurociências, né? E ele corrobora da importância do sonhário. Então é importante que a gente pense antes de dormir que quer lembrar do sonho, senão a gente tem a tendência a não lembrar. E a gente tem um caderno onde a gente anota os nossos sonhos, porque você vai ter uma série de temas aparecendo ali e uma evolução desses temas. Então anote o sonho na íntegra da melhor maneira que você lembrar, com as suas impressões visuais, auditivas, emocionais, date e comente. Depois de alguns meses, releia o seu caderno. Aí você vai ver que você tem sonhos premonitórios. O que são? Sonhos que já te preparavam para algo que ia te acontecer e que você precisaria aprender sobre aquilo. Vou passar por uma perda, vou passar por uma promoção, vou passar por um casamento e estou imaturo para isso. Então o sonho já está te preparando. Ele também fica ajudando você a processar coisas que aconteceram ao longo da sua história de vida. Seus traumas, suas dificuldades de crescimento, a nossa própria ignorância, né, que precisa ser sempre revisitada e admitida. Então os sonhos são nossos companheiros, nossos guias, que é uma coisa também em completo desuso hoje, lembrar. E eu falo, olha gente, é mais barato que terapia, não tem despesa, não gasta nada. Toda noite tem de 2 a 3 horas e a gente não lembra. Uma loucura, né? Então precisa lembrar, prestar atenção. Fantástico. Gente, agora além dessa psicóloga, ser uma psicóloga maravilhosa, ela também é uma artista, porque ela é uma contadora de histórias, que tem um grupo aqui em Atibaia há alguns anos, do qual eu tive a alegria de fazer o curso com ela, ali no começo. Lógico que eu não fui para frente, eu estou usando o pleonasmo, fui para frente, porque não fui mesmo para frente, no sentido de falta de talento mesmo, mas eu fiz o curso com ela. E é o projeto chamado Conta Comigo. Conta pra gente desse projeto aí. Você precisa voltar com essa voz linda e simpática, tem que... Não, mas não tenho talento para essas coisas mesmo. Bom, depois a gente conversa. Sim, depois a gente conversa. Então, o projeto Conta Comigo, ele nasceu, vamos dizer assim, oficialmente em 2009, quando a gente veio fazer cursos de capacitação para as pessoas sobre voluntariado e contação de histórias. No começo a gente atuava na Santa Casa,
Depois a gente foi expandindo, foi para a creche Asa também, depois para o abrigo Ninho de Luz, que foi uma delícia saber que essas crianças que estão destituídas de família, esperando uma adoção, que tem uma realidade toda diversa, né, pudessem ser assistidas nesse sentido. Porque a contação é abrir para o mundo do mágico, do encantado, da fantasia, de dar para ser feliz ao final das coisas, né, novas possibilidades. E hoje a gente também está na Santa Casa de Bragança. O projeto já capacitou centenas de pessoas, porque no início a gente trazia muito professor. Hoje a gente foca no voluntário, que ele permaneça com a gente, mas que se encaminhe para o voluntariado. Então a gente tinha gente da catequese, espírita, professor, avô, empregada doméstica, professor de literatura inglesa, gente jovem, gente bem mais idosa, tinha de tudo, né? E a gente também atende eventos que a cidade convida, as feiras de literatura, o Dia das Crianças, Natal, Dia das Mães, a OAB chamava muito. Então a gente procura atender a comunidade, encontros de pais, encontros de professores, e a gente sempre procura formar os contadores com aptidão para boas histórias, para diferentes faixas etárias e diferentes situações inesperadas. Por exemplo, uma vez eu estava de contadora num hospital, e aí na hora que a psicóloga do hospital me introduziu, falou, olha, aí tem 2 irmãos para você contar, um de tal idade, um de tal, você pode entrar, tá na cama tal, no leito tal, e eles são cegos. Eu, como assim, né? Então a gente trabalha muitas brincadeiras no curso para a gente desenvolver aptidão, soltura, né? E é sempre eu falo que o contador de histórias tem boa sorte, porque eu tinha na bolsa de contadora um livro que fazia barulho, que era um cachorrinho que se apertava, assim, e aí me virei com aquilo, porque como que eu vou me virar com essas crianças, frio, né? E a gente tem, assim, situações realmente difíceis, né? Pessoas que estão hospitalizadas, esperando em jejum uma cirurgia, e aí os familiares ficam no celular ou na televisão, tem um momento de profunda solidão, e a gente entra e eles ainda perguntam, você está recebendo para vir aqui? E a gente diz, não. Puxa, alguém se importa, né? Alguém veio aqui fazer alguma coisa diferente, me tirar desse lugar de aflição, de angústia, de ansiedade, né? É bem gostoso. Fora que eles querem muito contar as histórias deles, e a gente também prepara a escutatória, né? E as pessoas geralmente saem bem contentes de um encontro com o contador. Às vezes a gente atende a sala de espera, os corredores, né? Que aí é uma outra bagunça, porque vão em grupos grandes, né? Para dar peso. É um trabalho extremamente gratificante e diz a lenda que conserva a saúde na velhice quem faz voluntariado. Isso quem falou foi o Dr. Hahnemann, que desenvolveu a homeopatia. Então, todo mundo tem que botar a mão na massa, assim, por alguém que você talvez nunca viu e nunca verá, né? Mas você oferece um pouco do seu tempo e do seu talento. Fantástico. E os projetos futuros? Conta pra gente. De futuro, a gente está montando uma biblioteca para os contadores de histórias. A gente quer ter uma sede, que a gente não tem, mas você sabe, mambembe, né? Vai fazendo, vai para lá, vai para cá. Eu, na minha formação, estou estudando cuidados paliativos, porque num dado momento da minha trajetória, com a psicologia analítica do Jung, eu senti muita falta do corpo. Então, fui estudar o Reich e a psicoterapia corporal, que é baseada também na psicanálise. Depois fui estudar a psicologia da saúde, porque eu queria conhecer essa interface da psicossomática, dos distúrbios e transtornos que aparecem no corpo, mas que tem uma conversa franca com o emocional, com o mental e com os acontecimentos da nossa vida, com os nossos comportamentos, né? E hoje eu entendo que é muito interessante a psico-oncologia. A gente sabe que tem muito problema oncológico na população.
E nós não temos preparo para trabalhar com a morte, para trabalhar com perda, com luto. A gente não sabe muito bem o que dizer para as outras pessoas e a gente acaba machucando a pessoa que está de luto, dizendo: não, você tem outro filho, não, você pode ter outro filho, não faz mal, não, você muda de marido, você perdeu aquele, não tem problema, boba, faz uma plástica. E aquela dor fica ali. A dor de quando você perde um bicho de estimação, a dor de um aborto, porque você provocou o aborto, vamos supor, e como que você vai agora sofrer? As pessoas falam, não. Ou você fumou e teve um câncer, mas eu estou de luto porque eu perdi minha saúde, estou com uma doença grave. Então eu achei muito importante também por conta da idade, né? A gente vai vendo que é importante preparar a psicoeducação para a morte, para a perda, para o luto, para a passagem, o cuidado com os familiares, que muitas vezes ficam muito... Onde recorrer, né? Se você não... Porque a religião, ela vai te apoiar, é claro, mas muitas vezes ela também te silencia uma dor. Não, Deus quis assim, por que você está chorando? Você sabe que Ele foi para o céu, Ele precisava, estava na hora, mas você está no vazio, na falta e na dor. Então, precisa de haver compreensão, acolhimento, cuidado, né? E é bem legal retomar, nós como estamos numa cidade pequena, retomar aquela coisa de vai sim ver as pessoas que estão de luto, que estão doentes, leva uma canja, é bom, deixa uma cartinha, dá um telefonema, apareça, né? É muito bom. Pequenos atos, né? Bom, gente, eu não vou deixar a Bernadette sair daqui hoje sem contar uma história, Oxi. Porque vocês vão gostar demais. Você conta uma história pra gente? Conto sim. Pena que eu não toco violão, como o povo que tá aqui. Então, como eu não toco, vou cantar, né? Male, male. Então, é uma história árabe, de um tempo em que as pessoas atravessavam caravanas os desertos, vinham de lugares longe, procurando lugares mais com mais água, em última instância, né, com mais trabalho e comida. Shalom salam, shalom salam, shalom salam. Shalom, salam, salam, shalom, 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 salam, Yerushalei. Era uma tarde e o Cadi, o homem que providenciava a resolução de conflitos, que administrava a justiça, estava já para terminar os trabalhos, quando entram intempestivamente pela sala 2 homens arrastando um terceiro. E que disse: Cadi, nós pegamos esse homem em flagrante e ele acaba de ferir mortalmente o nosso bom e velho pai. O moço levantou do chão e o Cadi perguntou: é verdade? Ele disse sim. Bom, se você concorda e consente, então só resta você cumprir sua pena. Mas o rapaz rogou ao Cadi e a todos os presentes que ouvissem a sua história antes que ele cumprisse sua pena. Ele disse: eu venho de muito longe, com uma caravana de amigos, parentes, meus irmãos pequenos, e ao chegar aqui na cidade, a gente tendo atravessado tempestades de areia, sol escaldante, noites geladas, vimos a muralha da cidade, nos descuidamos, um camelinho escapou e correu para a muralha e começou a comer os brotos de uma planta que devia ser rara, cara, cultivada muito pelo jardineiro, justamente o pai desses moços. E ele atirou uma pedra enorme em cima do meu camelinho. E quando eu vi meu camelinho morrer ali, ensanguentado, eu fui tomado pelas fúrias e atirei de volta a pedra. Não foi premeditado, não foi por querer nem nada, claro. Mas eu peço clemência, eu peço 3 dias para voltar para minha cidade, desenterrar um dinheiro que meu pai deixou para criar o meu irmão, de quem eu sou tutor, e arranjar alguém para cuidar dele. Aí eu volto e cumpro a minha pena. Todos falaram: oh, uns desconfiados, outros penalizados. E você que está me ouvindo, você acha
que ele iria voltar? Pois então, foi assim que o Cadi disse: olha, eu não tenho como, não conheço, não tenho como te soltar assim, a não ser que alguém aqui te substitua. Então ele olhou para os ouvintes e disse: quem daqui pode me substituir? Eu volto em 3 dias. Será que alguém se levantou? Pois uma pessoa se levantou e falou: eu fico no lugar dele, pode ir. E assim se encerraram os trabalhos, e dali 3 dias, já no fim da tarde, cadê esse homem? Vocês acham que ele voltou? Voltou. A Juliana no dia já falou: voltou, pelo amor de Deus. E ainda a gente brincou nesse: nossa, história acaba aqui. Pois é, ele voltou. E as pessoas falavam: nossa, porque os irmãos não cansavam de repetir desde o primeiro dia. Eu tenho que explicar isso, senão vocês não vão entender bem a história. Eles repetiam o tempo todo: nós queremos justiça e castigo. Nós não abrimos mão de justiça e castigo para esse homem. Então, quando ele entrou ali no recinto, as pessoas disseram: puxa, a gente pensou que você não voltasse. O Cadi também pensou. Ele disse: eu voltei. Eu voltei porque eu não faltaria com quem me ofereceu uma oportunidade. E eu voltei também porque eu não faltaria, e não quero que se diga que aqui na terra desapareceu o favor entre os homens, porque esse homem, sem me conhecer, me fez um favor redentor. Oh, disseram as pessoas, pensando naquilo. Foi então que as pessoas disseram para o rapaz que tinha feito o favor: e você, como corre esse risco? Por quê? Você não conhece? E ele se levantou e disse: eu prestei sim isso para ele, porque da minha parte eu não quero que se diga que desapareceu o favor entre os homens aqui na terra. Foi então que os irmãos foram tirando aquela carranca, se aproximaram do Cadi e cochicharam algo. E o Cadi disse: estamos encerrando os trabalhos de hoje. Os irmãos, diante de tudo o que viram e ouviram aqui, disseram que eles perdoam, porque eles também não querem que se diga que o perdão desapareceu entre os homens aqui na terra. Shalom. Muito obrigada. Nossa, que maravilha, que coisa linda. Então, nós vamos encerrando com essa contação de histórias maravilhosa, a nossa entrevista de hoje. Mas antes eu queria ler, em homenagem à nossa entrevistada, um excerto de Miguel de Cervantes. O poeta pode contar ou cantar as coisas, não como foram, mas como deviam ser. E o historiador há de escrevê-las, não como deviam ser, e sim como foram, sem acrescentar ou tirar nada à verdade. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso, maravilha. Sucesso para você também. Obrigada. Maravilha, né?